Vamos lá. A história de hoje, meu povo, que história diferente. Eu escolhi essa porque essa é muito diferente. Então ela aconteceu há quantos anos atrás, meu Deus? Eu era pastor na divisa do Brasil com a Argentina. Eu tô em Chapecó já faz 8 anos, mas isso aconteceu... Então, bota aí que aconteceu no início do meu ministério, 18 anos atrás, talvez, de ministério pastoral. O Matheus tem 20. Eu comecei a ser pastor, eu fui pastor. O Matheus era recém-nascido. Vamos colocar 18 anos atrás. 18 anos atrás. Então eu morava na fronteira do Brasil com a Argentina. Inclusive, na época que isso aconteceu, um amigo meu, um pastor muito querido, um pastor do Rio de Janeiro, estava lá na igreja visitando. Ele foi lá para pregar na igreja, para visitar a gente. Um pastor muito querido. E aí eu recebi esse convite inusitado. Deixa eu explicar a situação. Nós ganhamos para Jesus um menino. A nossa igreja tinha bastante jovens e nós montamos uma banda de rock gospel. Eu sempre fui roqueiro, então a gente tocava Resgate, Cats Barneia, tocava músicas do Novo Som, do Oficina G3, algumas. A gente tocava as músicas nos cultos jovens. Então os cultos jovens eles eram mais musicais. E com isso, obviamente, eu fui ganhando muitos jovens para Cristo. E nós ganhamos um jovem, menino muito inteligente, especialíssimo, que era, se eu não me engano, agora a minha memória pode estar falhando, porque passaram muitos jovens pela igreja, ele era, se eu não me engano, ele era órfão do pai. Francine, ela saberia me dar essa informação melhor, porque Francine não esquece nada. É uma qualidade, mas é um defeito também, não esquecer nada. E, se eu não me engano, ele era órfão do pai, ou a mãe era divorciada, mas eu penso que ele era órfão. E a mãe, quando eu conheci ele, que nós evangelizamos ele e ele veio para a igreja, a gente conheceu ele e fomos na casa dele para evangelizar, nós conhecemos a mãe. A mãe era muito esquisita. Essa mãe dele, ela era toda espiritualizada, ela tinha caveiras dentro de casa, ela tinha muitas caveiras dentro de casa. Ela tinha morcegos dentro de casa, ela tinha fadas, gnomos, bruxas, não é? E eles eram argentinos, moravam bem na região de fronteira. E ela usava aquelas roupas estereotipadas de bruxa, aqueles vestidos com vários véis, assim, não é véis, né? Véus? Não sei, enfim. Com vários tecidos um em cima do outro. E eu perguntava pra ele, tua mãe, qual a religião que a tua mãe é? Ele falava, minha mãe não é de religião nenhuma, minha mãe acredita na natureza e tal. E eu falava pra Francine, falava, essa mulher é bruxa. Essa mulher é uma bruxa, porque ela tem, né, todo esse aspecto. A casa dela era complicada, era muito, muito pesada a casa dela. E aí eu comecei a convidá-la para ir ao culto e investir num diálogo com ela, não é? Dona fulana, mas e aí, o que a senhora pensa da vida, né, da religião, da fé? A senhora acredita em magia? O que a senhora acredita? Qual que é a tua religião? E eu fui conhecendo essa senhora e fui entendendo que ela era uma bruxa e fui criando uma linha de conversa com ela a fim de ganhá-la para Cristo. Mas você sabe, quando você vai evangelizar alguém, você não pode ir contra a fé da pessoa. Você entendeu? Por exemplo, você vai evangelizar uma pessoa idólatra. Você não pode chegar lá e falar mal dos ídolos. Você não pode concordar. Né? Falar, não, eu também gosto dos ídolos. Não é isso. Mas você não pode chegar lá e falar, essa estátua de São Jorge é um demônio. Essa Aparecida aí é o diabo. Claro que você não vai falar isso. Por que você não vai falar? Porque você quer demonstrar para a pessoa, através do amor de Cristo, que Jesus é o caminho. E não aquele caminho que a pessoa está vivendo. Ok? Então eu fui falando da minha vida, do meu testemunho, da minha experiência passada, da minha experiência com Cristo, e carregando ela de expectativa sobre quem é Cristo e de esperança de que, se ela precisasse de fato de algum momento da ação de Deus, que ela teria em mim uma opção. Essa é uma das minhas linhas de evangelização. Eu sempre gosto de ser uma opção para as pessoas e não ser uma barreira, né, uma parede que o crente chato, o crente impertinente é uma parede. Não, eu gosto de ser uma opção. E a gente foi aí muito tempo evangelizando essa senhora, inclusive o filho dela batizou, ia em retiros de jovens, enfim, uma benção, um menino muito bom. E a mãe, né? Acontece que essa mulher,
tinha uma casa como se fosse de sítio, bem dentro da Argentina, assim, para vocês entenderem, né? Região de fronteira, cidade é fronteiriça ao Brasil, aí você coloca aí 100 quilômetros para dentro, ela tinha lá uma chácara num vilarejo, uma cidadezinha de interior, no interior dessa cidade do interior, então no sítio da cidade do interior, e ela sempre ia para lá, e eu sempre desconfiava que lá era o lugar que ela fazia os feitiços dela, né? Porque é mato, distante, lugar ermo, tudo mais. Aconteceu um dia, então, que estava esse meu amigo do Rio de Janeiro comigo lá na igreja. Se eu não me engano, era um domingo de manhã. Eu não me lembro como foi o contato, que faz muito tempo, quase 20 anos. Se o menino veio, acho que foi o menino que veio lá em casa, ele veio e falou assim: Pastor, a minha mãe está precisando muito de ajuda e disse que só o senhor pode ajudar. Tá, ok. E onde ela tá? Ela tá no sítio. O senhor iria para lá? Aí eu falei, vamos, o que tá acontecendo com ela? Aí eu super preocupado, você tem como você ligar para ela para perguntar o que que é? Tem, vou ligar para ela. Ligou pelo telefone argentino e ela passou para mim e ela disse, pastor, tem um rapaz que tá doente e eu faço umas orações para as pessoas doentes, né? Aí você vai entender na linguagem, né, as orações, né, feitiços, ela fazia encantamentos. E esse rapaz ficou enfeitiçado e eu não consigo tirar. Ele tá com uma entidade, essa entidade violentíssima, quebra tudo. E aí eu joguei um feitiço nele para ele dormir, para eu poder tirar essa entidade e curá-lo, porque ele tá doente. Só que o rapaz é surdo. E agora que ele tá em dormência, com essa entidade violenta, eu não consigo mais falar com ele, porque ele não me ouve. E aí eu lembrei do senhor, que o senhor tem Jesus e tal, quem sabe o senhor possa me ajudar. Eu olhei pro meu amigo, olhei pra Francine e falei, vamos? E eles falaram, vamos. Então vamos. Entramos no carro e viajamos 100 quilômetros Argentina dentro, no meio da estrada de asfalto, aí pegava uma estrada de chão e tal. Chegamos numa fazenda, assim, módica, mas tinha bastante campo, bastante mata, uma plantação de uva, uma parreira bem grande, um parreiral, bastante árvores, e aí nós chegamos na casa, né? E ela nos recepcionou e de fato era um lugar assim que ela fazia essas rezas, que ela fazia esses encantamentos. E aí eu conversei com ela primeiro, falei, primeiro, cadê o rapaz? Ela falou, tá deitado na sala, num sofá. Bom, o rapaz era grande, ele era acima do peso e grande, né? De estrutura grande. E eu falei pro meu amigo pastor que estava comigo do Rio de Janeiro, eu falei, se esse cara manifestar com o demônio, vai dar trabalho para nós dois, porque o cara é grande, o cara é forte, não é? Aí o demônio já tem uma força própria, associada à musculatura do indivíduo, não é? Vamos ser sinceros, se o demônio possui uma pessoa pequenininha, franzina, magrinha, que pesa 45 quilos, é demônio, mas você segura, tá fácil. Se o demônio pega um cara de 1,90 m com 120 quilos, é diferente, né? A estrutura muscular é diferente. E aí eu falei pra ele, se esse demônio manifestar aqui violento, como ela disse, que ele quebra tudo, nós dois somos pouco para contê-lo. E a Francine era bem mais magrinha que ela é hoje. A Francine sempre foi um fiapo. Então, não vai dar conta. E eu não vou pedir pra bruxa ajudar. Não tem sentido. Eu vou pedir para ela sair da casa. Então a minha estratégia foi essa. Eu chamei ela para fora da casa, conversei com ela, ela disse o que ela fez e eu falei para ela, para eu poder expulsar esse demônio dele, eu preciso que você me entregue o que você fez. Por quê? Porque eu não vou manipular as forças espirituais. Eu não estou aqui como bruxo, eu não sou um bruxo. Você não chamou um outro feiticeiro para fazer um trabalho, você chamou um crente. Eu vou dar uma ordem em nome de Jesus, eu vou mandar os demônios dele saírem do corpo dele. E esse cara vai ficar vazio, eu vou ter que levá-lo para a igreja. Então eu quero que você entenda que o trabalho que você faz é oposto ao que eu faço. E aí eu quero te fazer um acordo. Se eu expulsar o demônio dele, você vai para a igreja? Senão eu vou virar as costas e vou voltar embora. Porque Deus não me trouxe aqui por um acaso. Deus não me fez andar 100 km para vir, depois vou ter que voltar mais 100 km, são 200 km dentro da Argentina, para vir aqui fazer um serviço de carregador de lixo, tirar problema de uma feiticeira, para você continuar sendo feiticeira, fazendo feitiço livremente, porque um pastor veio e te ajudou. Isso eu não vou fazer.
Então, para sermos sinceros aqui, bem claros um com o outro, eu vou expulsar o demônio dele, mas eu vou ter que expulsar o demônio que tem em você também. Não, mas como assim? Eu só vou expulsar o demônio dele se eu puder orar com você e se você firmar um compromisso comigo que você vai para a igreja. Se não, nada feito, eu volto embora. Aí ela ficou assim, mas não tinha o que fazer. Ela tinha que devolver o rapaz para a família. Era um rapaz jovem, 20 e poucos anos. E ela falou, tá, então eu deixo você orar comigo e eu vou com você na igreja. Quantas vezes você quer que eu vá na igreja? Eu falei, você vai ter que ir um mês pelo menos para dar certo o negócio aí, porque você deve ter muito demônio. Dela, tá, um mês eu vou. E se terminar um mês e eu não quiser mais ir, aí eu libero você para não voltar. Mas eu duvido que você não vai mais querer ir, porque você vai amar a igreja. A igreja é coisa boa. E ela fechou, então. Demos as mãos. Falei, então fica aí que eu oro com você depois. Eu vou entrar com você. Não. Você fica lá de fora. Francine fica com você conversando aí e eu vou lá com o pastor amigo meu. E entramos lá. Então assim, o rapaz estava deitado, rapaz grande, muito grande, deitado no sofá, encolhido, porque ele não cabia no sofá. E aí eu cheguei e falei, ô moço, ele não acordava. Não acordava. O demônio que estava possuindo ele tomou ele de um sono. Eu chacoalhava ele, que qualquer pessoa, independente se é surdo ou é ouvinte, qualquer pessoa sendo chacoalhada vai acordar. Eu chacoalhava ele, ele estava como morto, assim, sabe? Um corpo largado no sofá. Aí eu lembrei de Jesus, não é? Orando com pessoas surdas, expulsando demônios que a Bíblia chama de surdo-mudo, né? Não é o correto se falar surdo-mudo, né? A gente entende, mas naquela época, a linguagem bíblica é uma linguagem antiga. Chamava o surdo de mudo, chamava o surdo de surdo-mudo, porque é uma linguagem antiga. Hoje, com todo o conhecimento que nós temos, a pessoa é surda, não é? Aí eu peguei e falei, Senhor, eu sei que o Senhor pode curar o surdo, então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro orar para que Deus cure a audição dele. Porque se esse menino é surdo por causa de um demônio, eu vou expulsar esse demônio e ele vai ficar curado. Então eu fui, coloquei a mão no ouvido dele e comecei a orar com o dedo no ouvido dele. E falei pro outro pastor, você fica perto do tronco ali, perto dessa região, entre perna e tronco, porque ele estava encolhido no sofá. Então eu fiquei na frente dele, do rosto, e falei pro meu amigo, fica aqui, ó. Se ele espernear, você pula nele. Só que o meu amigo era menor que eu, mais pesadinho, mais gordinho, mas menor que eu. Então, aí eu coloquei os dedos nos ouvidos dele e comecei a orar assim, espírito maligno que trouxe a surdez na vida deste jovem, eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, toda surdez, toda incapacidade de ouvir, todo demônio que tapou os ouvidos desse jovem, que o tornou surdo, todo demônio que o incapacitou de usar o seu aparelho auditivo, todo demônio que o incapacitou de falar, porque ele não ouve e logo ele não fala. Todo demônio que o incapacitou de ter uma vida comum. Teve que manter uma vida adaptada, porque a surdez é... Você orar. Em nome do Senhor Jesus, sai dele agora. Demônio que está dando sono para ele, eu te ordeno, saia dele. Me ouça, saia dele agora. E eu comecei a lembrar que no mundo espiritual não tem idioma, tá? Então, por exemplo, essa é uma dúvida que muita gente me pergunta. Se eu estiver no Japão e for expulsar um demônio, e o demônio e a pessoa só fala japonês, a pessoa não entende português, não importa. Eu posso orar em português e dar a ordem para o demônio sair em nome de Jesus em português para uma pessoa que está possuída, essa pessoa é japonesa, não entende português. Não importa o idioma que a pessoa possuída entenda. A ordem é dada no mundo espiritual e a ordem vira uma forma espiritual. A ordem não vira uma frase espiritual. Então, eu sei falar espanhol. Eu poderia falar espanhol com ele, que é argentino, mas não importa. Você pode orar expulsando o demônio do argentino em português. Porque você não está dando uma ordem para o argentino, você está dando uma ordem para o demônio. E o demônio entende a ordem como uma forma espiritual. E aí eu comecei a orar em nome de Jesus. Comecei a falar, demônio me ouça. Demônio, ouça o que eu estou dizendo em nome de Jesus. Abra os olhos dele. Abra os olhos dele, faça ele acordar. Em nome do Senhor Jesus. Ele abriu os olhos,
Só os olhos. Ele não mexeu o rosto nem o corpo. Mexeu os olhos assim, olhou pra mim, mexeu os olhos assim pra baixo, olhou pro outro pastor amigo meu, e eu falei: eu cancelo a tua força física agora em nome de Jesus. Você não tem poder sobre esse corpo físico e você não pode recrutar musculatura para mexer um músculo sequer. Eu proíbo qualquer recrutamento físico desse corpo em nome de Jesus. Você tá entendendo, demônio? Aí ele fez bem assim, ó. Bem sério. E eu disse: você que trouxe surdez a esse jovem, eu te ordeno que saia e permita que ele ouça em nome do Senhor Jesus. Sai! Quando eu falei isso, ele fez assim, ó. E eu falei: ustedes me oem? Ustedes me oem? Aí ele começou a balbuciar, né? Como um surdo faz, aqueles grunhidos. E ele tava dando a entender que ele tava ouvindo. E ele fazia assim. E eu falava: como estás? Como se siente? E ele... Oh, oh. Daí eu falei: agora eu vou orar com ele para expulsar os demônios que estão nele por ocasião do feitiço que aquela mulher tinha feito. Porque veja, aquela mulher estava fazendo um feitiço para curá-lo da surdez. O que ela estava fazendo na verdade? Colocando mais demônios nele. Aí eu meti a mão na testa dele, na cabeça dele, na cara dele. E comecei: em nome de Jesus, todos os demônios que foram implantados em você neste lugar, sai agora em nome de Jesus. Ele começou a querer se mexer. E eu orava expulsando e orava dizendo: eu cancelo a força física agora, em nome de Jesus. Não mexa os braços, não mexa as pernas. E ele tremia todo, e nós orando, e o outro pastor orando. O outro pastor, amigo meu, ele é pentecostal. Ele é até da Assembleia de Deus. E ele tava já meio que assim, meio que orando em línguas. Vai lá, varão, continua orando, mas a gente tem que dar ordem aqui pro demônio. Não adianta você ficar orando em línguas aí. Eu acho que ele se emocionou, querido. E eu orando, até que passou um tempo assim, não posso precisar quanto tempo foi. O menino abriu os olhos assim, aliviado. Aí eu comecei a falar com ele em espanhol, falar pra ele: você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? E ele fazia assim: faz o sinal com o rosto, você tá me ouvindo? Você me entende? Você me entende o que eu tô falando, né? E tu compreendes do que estou falando com vos? Eu compreendes? Aí ele fazia assim: habla así. Se usted está me ouvindo, habla así. Eu compreendo, sim, compreendo. Aí ele, sim, com toda dificuldade. Não, o cara recém começou a ouvir. Sim, compreendo. Fazia assim, sabe? Aí eu comecei a botar a mão aqui na garganta dele. Eu libero a fala na tua vida em nome de Jesus. Eu libero a fala. Você vai conseguir falar. Você já ouve. Comece a falar agora em nome de Jesus. Comece a falar. E aí eu dizia pra ele: repita comigo: Jesus, Jesus. Eu dizia, né? Hable comigo: Jesus, Jesus. Aí ele: Jesus. Ele fica: hable comigo: Jesus. E ele: Jesus. Hable, Jesus. A primeira palavra que ele falou na vida dele foi Jesus. E foi assim um Pentecoste, porque o meu amigo assembleano ali já... E o fogo desceu. E foi um Pentecoste. E aí, eu falei: vem, varão, aproveita que você tá no fogo aí, ora com ele aqui. Aí ele já abraçou o menino, já começou a orar em línguas, e o menino começou a chorar. E começou, eu não sei se ele tava orando em línguas, ou em espanhol, ou tentando falar, porque é um ex-surdo agora, né? Sei que ele também começou, e foi um Pentecoste, foi uma bênção. E aí eu chamei Francine e falei: traz a irmã aí, já tô chamando de irmã. Aí vieram as duas, aí eu peguei a irmã, né, a feiticeira, mas que você vai saber porque que eu chamo de irmã agora. E aí falei pra ela: ó, aqui, ó, foi curado, liberto, saiu os demônios e tá voltando a falar. Quando ela viu aquilo, é impossível alguém não se quebrantar. É impossível. E ela começou a chorar emocionadíssima. E eu comecei a orar com ela, e ela começou a, sabe, assim, você via ela tirar camadas espirituais de cima dela. Como se ela tivesse com vários véus ou véis. Eu não sei, alguém me corrige aí nos comentários. Foi tirando assim, sabe? A impressão que eu tenho é isso. Que como se ela tivesse casacos e ela ia tirando. Porque eu ia orando com ela, e ela ia orando e chorando. E eu via coisas sair dela. Coisas. E no final, assim, ela tava com outro semblante. Olha, irmãos, diante de Deus, parecia que a casa estava mais clara.
Parecia que tinha entrado luz pelas janelas. O clima mudou. O menino ali aprendendo a falar com a gente. Ela feliz. E nós voltamos para casa. E ela participou da igreja naquele mês todo. Foi um mês de discipulado e acompanhamento. Entregou sua vida para Jesus. Ela se batizou. E passado um tempo, ela veio a falecer. Batizada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, sabe, às vezes, deixa eu falar para vocês uma coisa. A obra de Deus, na vida de um libertador, você não sabe o que vai acontecer no próximo final de semana. Você não sabe o que você vai encontrar na próxima esquina. Você não sabe como Deus vai te chamar e o que você vai fazer quando você virar aquela rua ali. Você tem que estar sempre pronto em santidade. Toda vez que o pecado bater no seu coração, você tem que dizer, olha, não posso aceitar, porque talvez daqui 20 minutos eu vou ser chamado no interior da Argentina para expulsar um demônio e libertar uma feiticeira e ganhar almas para Jesus. Então essa história foi muito legal e é um testemunho muito bom. Você gosta dessa série? Comenta aqui embaixo se você gosta do Na Guerra com essa série de testemunhos de batalha espiritual. Dá o seu like aí para deixar o conteúdo mais valioso ainda. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Estamos com 93 mil inscritos. Falta 7 mil para chegar em 100. Tá fácil. Manda para teus amigos e pede para eles se inscreverem. Eu sei que muita gente que assiste não se inscreve. Se todo mundo que assiste se inscrever, a gente bate 100 mil hoje. Então, se você sentir no coração de fazer isso, faça. E você vai nos ajudar, tá bom? Muito obrigado aos nossos membros mantenedores. Muito obrigado aos inscritos no canal. Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Tchau, tchau.